Chegamos ao nosso último capítulo do livro A Vida nos Mundos Invisíveis, escrito pelo Monsieur Robert Benson, através do médium Anthony Borgia, ambos da Inglaterra. Os reinos mais elevados. Eu falei a você em inúmeras ocasiões sobre as esferas mais elevadas. Há dois caminhos, e apenas dois, de se penetrar nesses estados superiores. O primeiro é através do nosso próprio desenvolvimento e progresso. O segundo é por convite especial de algum habitante dessas regiões. Qualquer outra forma nos é barrada por barreiras invisíveis de impenetrabilidade espiritual. Eu gostaria de contar a você sobre um convite especial que recebemos para visitar aqueles reinos superiores. Bem visto, o imediatamente superior, porque o muito superior não se consegue. Vamos lá. Estávamos sentados em uma das salas inferiores da minha casa, de onde todas as belezas exteriores podiam ser admiradas com perfeição. Além de uma grande distância, podia ser vista a cidade lá ao longe, tão claramente como se estivesse perto, em uma pequena distância. Edwin e eu estávamos conversando quando Ruth estava sentada ao piano, tocando uma música agradável que parecia mesclar-se harmoniosamente, não só com a nossa conversa, como com o colorido ambiente. Ruth não tinha se recuperado da sua surpresa inicial de ter recebido um piano em sua casa. Ela tinha sido concertista em sua vida terrena e já nos tinha contado sobre excitante momento, quando se sentou diante do seu instrumento espiritual, como ela o chamava, e ouviu o primeiro acorde. Ela disse que não sabia o que ia acontecer, nem como descrever o som que o toque emitiu. Ficou simplesmente encantada com o resultado da sua simples ação, pois o som do seu piano espiritual era algo que jamais imaginara possível, porque estava afinado perfeitamente e era de uma sonoridade de alta qualidade. Sua surpresa não terminara ainda. Ela percebeu que a sua destreza aumentara 100 vezes ao deixar o corpo material e que havia levado toda a sua técnica para o mundo espiritual. Depois descobriu que suas mãos, quando estava ao instrumento, apenas ondulavam sobre as teclas, sem esforço consciente, e que sua memória trazia a música como se estivesse diante dela. Na ocasião presente, ela estava enchendo o ar com sons doces, ajudando-nos em nosso descanso e recreação, pois tínhamos acabado de completar uma tarefa particularmente complexa durante o curso de nosso trabalho atual. Nós três trabalhamos juntos, ainda fazemos isso. Normalmente descansamos e nos divertimos também juntos. De fato, Edwin e Ruth gastam mais do seu tempo em minha casa do que na casa deles. Falando de mim, não queria que fosse diferente. De repente, Ruth parou de tocar, correu para a porta, imaginando o que poderia ser que causara tão abrupta interrupção. Edwin e eu fomos até lá. Ficamos muito surpresos ao vermos, andando pelo gramado, duas figuras brilhantes, de quem já fiz menção anteriormente. Um deles era o egípcio, que me proporcionava tanta advertência benéfica quando eu tinha acabado de chegar aos planos espirituais, e que desde então demonstrava um interesse bondoso em meu bem-estar. O outro era o seu mestre, que tinha acompanhado o grande visitante celestial naquela ocasião, no templo da cidade. O mestre do egípcio era um homem de cabelos muito negros e, combinando com esta cor, um par de olhos que transmitia o grande senso de humor e alegria. Depois eu soube que o nosso visitante era um caldeu. Adiantamo-nos para cumprimentar nossos dois visitantes e eles expressaram o seu prazer de terem vindo até nós. Conversamos alegremente sobre vários assuntos. Ruth foi persuadida a concluir a música que estava tocando quando eles chegaram. Ao final, comentaram que apreciavam seu talento. Então, o caldeu abordou o tema pelo qual tinham vindo nos visitar. Ele veio, disse ele, com um convite da grande alma, por quem nos reunimos para reverenciar aquele memorável dia no templo, para que nós o visitássemos em sua casa, no plano elevado em que ele reside. Nós três ficamos silenciosos por um momento. Ruth e eu não soubemos exatamente o que dizer, além de expressar que sentíamos o privilégio de que estava contido em tal convite. Edwin, entretanto, veio em nosso socorro e atuou como porta-voz. O caldeu ficou muito divertido com o nosso embaraço e apressou-se em nos assegurar que não havia nada para temermos em tal encontro. Deveríamos ver que isso seria impossível. Penso que o que mais nos perturbava, ou pelo menos nos confundia, seria a razão pela qual fomos convidados para tal visita e como iríamos até lá. De fato, não tínhamos a menor noção de onde seria lá. Quanto à nossa primeira pergunta, o caldeu disse que saberíamos quando chegássemos em nosso destino.
quanto em como chegar ao nosso destino e por quê, isso era o que ele e seu querido amigo, o egípcio, vieram fazer. Tentamos explicar nossos sentimentos, mas não conseguimos. Pelo menos foi o que senti pela primeira tentativa. Penso que Edwin e Ruth foram mais felizes do que eu, apesar de que o caldeu nos ajudava com a sua franqueza e seu acurado senso de humor. Eu realmente creio que o caldeu é a alma mais alegre de todo o mundo espiritual. Eu menciono isso especificamente porque parece haver uma ideia nas mentes de alguns que quanto mais elevado seja o grau hierárquico, mais sérios devem ser os espíritos. Essa noção é totalmente falsa. O reverso é que é verdadeiro. A alegria franca que vem verdadeiramente do coração, que não fere ninguém, que não é dirigida em detrimento de ninguém, mas que é emanada do sentido de fazer com que os outros fiquem felizes. Essa alegria é bem-vinda e encorajada no mundo espiritual. Não há uma inscrição, abandonai todos os sorrisos, vós que aqui adentrais, escrita nos portais desses reinos. A sugestão de quanto maior na espiritualidade mais severo deve parecer é, acima de tudo, uma noção horrível. Lembra muito os santarrões de algumas castas religiosas da terra. Sabemos que quanto rir, e assim o fazemos. Não apreciamos semblantes tristes com nenhuma constrição por trás. Por isso, quando digo que o nosso distinto anfitrião, o caldeu, elevou nossas mentes em seu júbilo e foi bem competente e assistido, diria que ajudado e auxiliado pelo gentil egípcio. Você deve saber que ele não perdeu nada de sua grande dignidade e pompa do seu alto grau hierárquico. E que não se pense que rimos de tudo o que dizia, já que ele falou pouco. Não moramos num plano de fazer-se crer. Rimos porque a vontade era genuína. Não era uma risada espúria dos que despendem de outros na posição superior? Edwin perguntou quando faríamos a jornada. O caldeu respondeu que ele e seu bom amigo egípcio vieram para nos levar com eles agora. Eu estava tranquilo, todos estávamos, por não saber do tal procedimento real para se fazer tal jornada, mas o caldeu logo tomou as rédeas para o processo de nos conduzir, e ele nos liderou em direção ao limite do nosso reino. Enquanto andamos através dos bosques e campos, perguntei ao egípcio se ele poderia me dizer alguma coisa sobre o grande ser que iríamos visitar. Ele me contou pouco, apesar de eu saber que ele conhecia muito mais do que revelou. Com certeza eu não entenderia se ele contasse tudo o que sabia. Por isso ele, com sua sabedoria, reteve informações. Eis então que ele me contou. A personagem ilustre para cuja residência estamos nos dirigindo era conhecido de vista por todos os habitantes dos reinos de luz. Sua vontade era sempre um comando, sua palavra lei. O azul, branco e dourado de sua roupagem, evidentemente enormes proporções, revelava o estupendo grau de sua sabedoria, espiritualidade e conhecimento. Havia milhares que o chamavam de seu amado mestre, o diretor de quem o caldeu era seu braço direito. Quanto a essa função especial, ele era o governante de nossos reinos do mundo espiritual. Exercia coletivamente essa função que o governante particular de um reino exerce individualmente. Todos os governantes, portanto, eram a sua responsabilidade, e ele unia os reinos e fundia-os em um só, fazendo-os um vasto universo, criado e sustentado pelo grande Pai de tudo. Tentar definir a imensa magnitude dos seus poderes no mundo espiritual seria buscar o impossível. Mesmo se fosse possível, o entendimento falharia. Tais poderes não têm contrapartida nem comparação com nenhum poder administrativo do plano terreno. As mentes terrestres podem apenas evocar esses dirigentes que governam grandes reinos da terra, que mandaram em vastos territórios. Isso pode ser, mas se o fizeram terminados, o que viram submetidos poderes foram seus servos e escravos. Nenhum rei da terra, durante toda a narrativa da história do mundo, jamais presidiu um estado tão vasto quanto este, que é presidido por esse ilustre personagem de quem estou falando. O seu reino é governado pela grande lei universal da verdadeira afeição. O medo não existe, nem pode existir, nem na menor fração infinitesimal, porque não há, nem pode haver a menor causa para isso, nem jamais haverá. Ele é a grande ligação visível entre o Pai, o Criador do Universo, e seus filhos. Mas, não obstante a suprema elevação da sua posição espiritual,
Ele desce da sua residência celestial para nos visitar aqui, nesses reinos que eu tentei descrever a vocês em ocasiões anteriores. E é permitido a outros, de grau incomparavelmente menor, visitá-lo em sua própria casa. Não há nada tão substancial, vago ou irreal nesse ser real. Nós já ouvimos naqueles dias de grandes festividades que temos no mundo espiritual. Ele não é uma experiência espiritual, alguma grande elevação da alma produzida no nosso interior por meio de alguma fonte invisível. Ele é uma pessoa real, de realidade tão vívida quanto nós mesmos. E nós somos mais reais que vocês no plano terrestre, apesar de vocês não estejam tão cônscios disso ainda. Estou colocando a você dessa forma rude para que não haja engano a respeito do que tento contar. Há noções erradas de que os seres dos mais altos planos são tão etéreos que são praticamente invisíveis, exceto por outros do mesmo grau, e que são absolutamente e completamente inatingíveis, que nenhum mortal de grau inferior poderia, nem ao menos, vê-los e sobreviver. É comum se dizer que estes seres são tão imensuravelmente elevados que o resto de nós levará eras para que nos seja permitido colocarmos nossos olhos sobre eles, mesmo que de uma grande distância. Isso é completamente sem sentido. Muitas almas desses reinos conversaram com alguns desses grandes espíritos, ficaram totalmente ignorantes do fato. Todos nós temos certos poderes que estão aumentados quando passamos de uma esfera para outra em nossos passos progressivos do nosso desenvolvimento espiritual. E um dos principais desses poderes é o de nos ajustarmos e sintonizarmos a nós mesmos de acordo com o lugar onde estamos. Não há nada mágico nisso, é altamente técnico, bastante longe da maioria dos mistérios científicos do mundo terreno. No mundo espiritual, chamamos isso de equalização do nosso alcance vibracional. Mas temo que vocês ainda não entendam e não compete a mim tentar explicar. O egípcio me forneceu esses pequenos detalhes e eu simplesmente suplementei com meu próprio conhecimento, que é de fato bem pequeno. Enquanto isso, divaguei um pouquinho. Agora estávamos perto da casa de Edwin e estávamos passando rapidamente de nosso reino para o reino da atmosfera mais rarefeita. Num curto espaço de tempo, estaria nos causando um desconforto. Progredimos instintivamente, paramos nossa caminhada. Sentimos que o momento crucial de nossa caminhada chegara. Era exatamente como o Caldeu havia dito. Não tínhamos nada a temer. O procedimento era perfeitamente normal e acima de sensações. Antes de tudo, ele veio por trás de nós, impôs suas mãos sobre nossas cabeças por um breve momento. Isso, disse-nos, era para nos dar um poder extra para mover-nos no espaço. Sentimos um formigamento em nossas mãos, que era muito agradável e divertido. Sentíamos que estávamos ficando mais leves, apesar de que dificilmente acharíamos que seria possível. Podíamos também sentir um calor gostoso percorrendo. Este era meramente um efeito do poder, nada por si mesmo. O Caldeu colocou Hit, Edwin e eu, e então ficou bem atrás dela. Colocou sua mão esquerda no ombro de Edwin, sua mão direita sobre o meu, e como estava usando um manto, que percebemos ser ricamente bordado, ele formava um perfeito abrigo, cobrindo nós três. Não se deve pensar que um silêncio dignificante caiu, ou que foi imposto entre nós durante estas preliminares. Ao contrário, o caldeu e o egípcio, de fato, todos os cinco estivemos conversando alegremente, eles contribuindo na maior parte da nossa felicidade. Não estávamos embaraçando uma peregrinação melancólica, longe disso. É verdade que estávamos sendo levados a distantes reinos, longe de nossas habitações habituais, mas não havia razão para uma solenidade pesada, nem para assumirmos uma imensa seriedade que não sentíamos. O caldeu fez com que se dispersasse qualquer dessas emoções de nossa parte. Essa visita, disse com efeito, era para ser gloriosamente alegre, onde mostrássemos rostos felizes, então, corações iluminados. Não há lugar para tristeza nos altos planos, como os nossos. Esperavam que exibíssemos, disse ele, rostos alegres que fossem um reflexo de nossos sentimentos íntimos, mas seria impossível não ser jovial na presença do caldeu e seu companheiro. Estou certo de que acreditamos a eles toda a sua assiduidade ao nosso lado, pois penso que nós demos a outros de nossa alegria espiritual intrínseca. O caldeu nos disse que, ao impor suas mãos sobre nossas cabeças, teria o efeito de, além de aumentar o poder para viajarmos, ajustar também nossa visão,
para uma intensa extra-luz que encontraríamos no reino superior. Sem essa compensação, nós nos veríamos em angústia considerável. Neste ajuste, nossa visão não foi diminuída internamente, porém uma espécie de película foi superposta exteriormente, da mesma forma que na Terra vocês usam lentes protetoras para os olhos contra a luz e o calor do sol. Não estávamos usando tais aparatos, claro. O caldeu apenas colocou seus poderes de pensamento. O que ele fez, precisamente, não posso dizer, mas o processo, seja lá o qual tenha sido, ele aplicara muitas vezes antes, e era desnecessário dizer, completamente eficaz. O egípcio, em seguida, tomou nossas mãos entre as dele. Percebemos um acesso de poder refrescante fluindo em nós. O caldeu nos pediu que ficássemos completamente passivos e que lembrássemos que estávamos em uma jornada para nossa alegria e não um teste para nossa resistência espiritual. E agora, meus amigos, disse ele, nossa chegada está sendo esperada. Partamos. Imediatamente sentimos estar flutuando, mas essa sensação parou repentinamente, depois do que pareceu ser um segundo de tempo, apesar de não termos sentido nenhum movimento. Uma luz brilhou diante de nossos olhos. Era extremamente intensa, mas de forma nenhuma assustava. Foi-se então rapidamente quando veio, e coincidentemente, com o seu desaparecimento, pude sentir chão sólido sob meus pés. E então a primeira visão deste reino elevado abriu-se diante de nossos olhos. Estávamos em um domínio de uma beleza sem paralelo. Não há imaginação na Terra que possa visualizar essa beleza inexprimível, e posso apenas dar-lhes pouquíssimos detalhes do que vimos no limitado vocabulário do plano terrestre. Estávamos no reino de um rei, ficou logo evidente. Ficamos numa elevação acima da cidade. Nossos bons amigos tinham nos levado para esse local em particular, expressamente para nos mostrar esta vista soberba. Não seria possível, disseram, ficar mais do que um tempo limitado aqui. E era desejo do mestre do caldeu que víssemos tanto quanto fosse possível nesse período. Estendendo-se diante de nós, um amplo rio, parecendo calmo, pacífico, dominado encantadoramente como o sol celeste que tocava cada pequena onda de sua miríade de tonalidades e nuances. Ocupando a posição central da paisagem, sobre a margem direita do rio, estava um terraço construído à margem das águas. Parecia ser composto de mais delicado alabastro. Uma ampla escadaria levava ao edifício mais magnificente que a mente poderia contemplar. Tinham vários andares, cada um deles sendo arranjado numa série de ordens, de tal maneira que cada um ocupava uma área gradualmente menor, até que no topo fosse alcançado. Sua aparência exterior era ou totalmente sem ou quase sem adorno algum. Era óbvio o porquê de ter que ser assim. Todo o edifício era feito exclusivamente de safiras, diamantes, topázios, ou pelo menos o equivalente celestial deles. É óbvio, meus amigos, que ele está descrevendo o que ele imagina do plano terrestre. É óbvio que não são pedras preciosas. São brilhos que se parecem pedras preciosas. Essas três pedras preciosas constituem a incorporação cristalina das três cores, azul, branco e dourado. Correspondiam às cores que vimos antes, nas roupagens do nosso celestial visitante do nosso templo, as quais ele ostentava num grau intenso. O azul, o branco, o dourado do Palácio Joia, tocados pelos raios puros do grande sol central, eram intensificados e aumentados milhares de vezes. Cintilavam para todas as direções, seus fachos da mais pura luz. Realmente todo o edifício apresentava para nosso olhar desconcertado um vasto volume de irradiação faiscante. Nós imediatamente pensamos no topázio da terra, na safira do diamante, e ponderamos como aquelas pedras pequenas eram apenas pequeninos objetos que poderiam ser seguros entre o polegar e o indicador. Aqui estavam uma imensa mansão brilhante, inteiramente construída com essas pedras preciosas, e de pedras que os encarnados jamais viram, nem jamais verão quando estiverem encarnados. Nossa primeira pergunta é a razão ou a significação da construção especial desse edifício que estava diante de nós. Não havia significação especial dos materiais reais, dos quais o palácio era construído, assim nos informou o caldeu. As pedras preciosas eram próprias do reino que estávamos agora visitando. Nossos edifícios são opacos, apesar de serem um pouco translúcidos na superfície.
mas são pesados e brutos em comparação com os reinos superiores. Atravessamos muitas outras esferas para alcançar esta, mas se tivéssemos parado para observar as terras através das quais passamos, teríamos visto a transformação gradual, acontecendo até que os materiais de aparência pesada do nosso reino tornassem transmutados em cristalina substância que os nossos olhos agora se maravilhavam. Mas as cores tinham certamente um significado especial, ao qual já aludi. Podíamos ver em torno do palácio muitos acres dos jardins, mais encantadores, dispostos de tal forma que, à distância do ponto elevado que ocupávamos, eles apresentavam um padrão intrincado e imenso, como um tapete oriental, soberbamente tecido. Disseram-nos que, ao vermos de perto ou ao andarmos pelos jardins, o desenho se perderia, mas nos veríamos no meio de um delicado arranjo de canteiros macios, gramados, aveludados. Já que não conseguíamos desviar os olhos da glória superlativa do palácio e suas terras, o caldeu, gentilmente, desviou nossa atenção para o remanescente da paisagem. Ela se estendia por incontáveis milhas e milhas, ou assim parecia a nós. O âmbito de nossa visão foi aumentando nessa região rarefeita, além da concepção humana. Parecia literalmente uma vista infinita, espraiando-se diante de nós, com mais de milhas de terreno que possível contemplar. Através de toda essa ampla extensão, podíamos ver outros prédios magníficos, construídos em predas ainda mais preciosas, de esmeraldas, ametistas, para nomear apenas duas, o que de longe parecia pérola. Cada um dos diferentes prédios estava colocado no centro dos mais extasiantes jardins, onde as árvores cresciam com uma inimaginável riqueza de cores e grandeza e forma, onde nossos olhos podíamos ver o cintilar dos edifícios adornados com joias, refletindo em retorno de raio central a miríade de cores e flores e as cintilações da água do rio que fluía diante de nós a longa distância. Meus amigos, o ser humano sempre fixa a riqueza em coisas da terra. É evidente que não eram joias, eram radiações espirituais, que ele traduziu como sendo joias. Percebem? Não há sentido de objetos de valor nos planos mais elevados. Isso é a interpretação de alguém que chegou há pouco da Terra. Continuando. Enquanto olhávamos encantados a cena, um repentino raio de luz pareceu vir do palácio, diretamente para o caldeu. Foi reconhecido por um raio em resposta, que ele enviou de volta ao palácio. Nossa presença no reino era conhecida. Tão logo regalamos nossos olhos com a paisagem, fomos convidados a andarmos até o palácio, onde nosso anfitrião estava nos esperando. Foi essa a mensagem contida no raio, interpretada pelo caldeu. Nós, portanto, logo seguimos em direção ao palácio. Pelo mesmo meio de locomoção que nos trouxe até essa esfera, rapidamente nos vimos andando no terraço, ao lado do rio, subindo um lance de escadaria que leva à entrada principal. O trabalho em pedra no terraço e dos degraus era um branco puro, mas ficamos mais surpresos pela aparência e maciez sob os pés, já que era como andar no veludo macio de um gramado bem cuidado. Nossos passos não emitiam som, mas nossa roupagem farfalhava enquanto andávamos. De outra forma, nosso caminho seria silencioso, exceto pela nossa conversa. Havia, claro, muitos outros sons para serem ouvidos. Não adentramos num reino de silêncio. Todo o ar era pleno de harmonia, enviada pelos volumes de cor que abundavam por todos os lados. A temperatura nos pareceu mais alta que a do nosso reino. O caldeu nos disse que realmente era mais alta do que podíamos sentir, mas nossas mentes foram sintonizadas para a diferença de temperatura, assim como foram sintonizadas para a imensidade de luz. Uma suave brisa era agradavelmente sentida quando tocava nossas faces com seu hálito celestialmente perfumado. Ao entrarmos no palácio, eu adoraria ter podido me demorar mais, para examinar mais de perto os materiais inesquecíveis com os quais é feito o prédio, mas o tempo urgia. Nossa estadia não poderia se prolongar além de nossa capacidade de resistir à atmosfera rarefeita e à intensidade da luz, apesar de carga de força espiritual que o caldeu e os egípcios nos deram. Enquanto caminhávamos, entretanto, demos uma olhada passageira na grandeza que nos envolvia.
Tão lindamente proporcionais eram os vários aposentos e galerias, que não havia aquela sensação predominante de grandeza em nenhum deles, como seria de se esperar num edifício de tais dimensões. Para todos os lugares onde olhássemos, poderíamos ver paredes cobertas de pedras preciosas e o piso feito de pedras preciosas. Ele sempre se fixa nisso, meus amigos. Nas paredes haviam quadros de cenas pastorais, nos quais o artista usou cada gema conhecida pelos homens mortais. Na verdade, o que está se passando é um brilho intenso. Tudo brilha e ele interpreta como sendo pedras preciosas. Mas não, é o brilho de cada cor que ele está presenciando. Esses quadros, quanto à técnica utilizada, são de mosaico, mas o efeito produzido aos que se observasse é de luz fluida, é o que eu falei, é luz, é brilho, se podemos usar tal termo. Os elementos constituintes das figuras emitem seus raios de luz em todas as cores que o tema demanda, e com o efeito dos olhos nos parecem vivos. As cores em si são magníficas e contêm mais tonalidades e nuances de tons que os pigmentos terrenos permitem. Parece inconcebível que as pedras preciosas pudessem existir em tão alta gama de cores. Mais uma vez ele insiste que são pedras preciosas, quando ele mesmo já concluiu que é apenas luz. À medida que andamos pelos corredores, encontramos os seres mais amistosos e graciosos e por eles fomos cumprimentados, dando-nos as boas-vindas. Ser bem-vindo, de fato, era a sensação mais dominante que nos envolvia desde que colocamos nossos pés no palácio. Não havia frieza, em todos os locais estava o calor da amizade e da afeição. Finalmente chegamos diante de um pequeno aposento, e o caldeu nos contou que atingimos o ponto mais alto de nossa jornada. Não me senti nervoso exatamente, mas fiquei imaginando quais seriam as formalidades que deveriam ser observadas e como eu as desconhecia totalmente. Nós desconhecíamos, exceto, claro, nossos 2 cicerones, e eu estava naturalmente hesitante. O caldeu, entretanto, tranquilizou, pedindo que o acompanhássemos, meramente observássemos as regras ditadas pelo bom senso. Entramos. Nosso anfitrião estava sentado perto da janela. Assim que nos viu, levantou-se, veio em nossa direção, cumprimentando-nos. Em primeiro lugar, agradeceu ao caldeu e ao egípcio por nos terem trazido. Então deu a mão a cada um de nós, disse-nos que éramos bem-vindos à sua casa. Havia várias cadeiras perto daquela onde ele estava sentado. Sugeriu que talvez apreciássemos sentarmos ali ao lado dele e olhar a paisagem, que era, como explicou, sua paisagem favorita. Chegamos perto da janela e pudemos ver à nossa frente um canteiro das mais magníficas rosas brancas, de um branco tão puro quanto um campo nevado, que exalava um perfume e exaltava tanto quanto os botões de onde vinham. Rosas brancas, contou nosso anfitrião, eram as flores que ele preferia entre todas as outras. Sentamo-nos e eu tive a oportunidade, enquanto ele falava conosco, de observá-lo de perto, quando antes só pude fazê-lo à distância. Vendo-o assim, em sua própria casa, em seu ambiente, sua aparência era, de forma geral, parecida com a que se apresentou quando nos visitou no templo do nosso reino. Havia, entretanto, diferenças, vendo-o aqui, diferenças que eram mais em termos de intensidade de luz. Seu cabelo, por exemplo, pareceu ser dourado quando ele veio a nós. Aqui parecia ser luz dourada brilhante, quase cor do ouro. Parecia ser jovem, da juventude eterna, mas podíamos sentir as incontáveis eras de tempo, como é medido na terra o tempo, que estava por trás de tudo. Quando ele falou, sua voz era pura musicalidade, sua risada como água cascateante, mas nunca pensei ser possível alguém emanar tanta afeição, tanta bondade, tanta consideração e atenção. Jamais pensei ser possível alguém ter tanta sabedoria como deste Rei Celestial. Sentia-se que abaixo do Pai Celestial ele tinha a chave de toda sabedoria e conhecimento. Mas pode soar estranho, apesar de nos terem transportado por distâncias insondáveis até a presença deste maravilhoso e transcendente ser, agora em sua presença, sentíamos-nos verdadeiramente em casa, perfeitamente à vontade com ele. Ele riu conosco, brincou conosco, perguntou-nos o que achavam de suas rosas. O caldeu cuidou para que nossa caminhada até ali foi alegre. Falou de cada um de nós individualmente, demonstrando um conhecimento exato de todos os nossos interesses, coletivos e pessoais. Então, finalmente chegou a razão de nos ter convidado para visitá-lo.
Em companhia de meus amigos, explicou ele, eu visitava os reinos trevosos, transmitindo o que havia visto por lá. Ele pensou que seria de bom contraste se fôssemos visitar o reino mais elevado, vermos por nós mesmos algumas de suas belezas, para mostrar que os habitantes do reino tão elevado não são sombras irreais, mas ao contrário são como nós, capazes de sentir e demonstrar emoções sutis, como eles, capazes de entendimento humano, de pensar humano, de tão suscetíveis ao riso e à alegria espontânea como nós éramos. E ele pedira que os visitássemos para que ele próprio nos dissesse que esses reinos, os quais agora visitávamos, estavam ao alcance de cada alma nascida na terra, que ninguém nos tiraria esse direito e que, apesar de levar muito tempo para se alcançar tais reinos em toda a eternidade, para se atingir essa finalidade, e há meios ilimitados para nos ajudarem em nosso caminho. Este, disse ele, é o grande e simples fato da vida espiritual. Não há mistérios agregados a isso. Tudo é perfeitamente fácil e não é restrito por crenças complicadas, religiosas ou outras. Não requer adesão a nenhuma forma de religião ortodoxa, a qual por ela não teria autoridade de assegurar nenhuma alma sequer poderes e afiançar a salvação daquela alma. Nenhum grupo religioso que jamais existiu pode fazer isso. E eu completo. As religiões são criações humanas, não são celestiais. Os planos espirituais não têm religião. É preciso amar. Jesus nos disse: ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, meus amigos, e ainda completou, essa é toda a lei. No dia em que os seres humanos respeitarem-se mutuamente, no dia em que os seres humanos fizerem aos outros aquilo que querem que faça a si mesmo, nós estaremos com o paraíso na terra. É tão simples, tão fácil, não é? Os grandes chefes de Estado têm que descobrir que a paz é mais barata, não é? Mas continuamos com o livro. E assim este reino, de incomparáveis belezas, era livre e aberto a todos os que trabalham no caminho para cá, vindos desses reinos mais baixos e sujos. Pode levar eras a se cumprir, mas é grande e soberba a finalidade das vidas dos milhões de almas na terra. Nosso bom amigo Caldeu mencionou ao seu mestre que nossa estadia estava quase atingindo seu limite. Esse disse então que sentia muito que assim fosse, mas que os poderes que foram invocados para nós tinham suas limitações e por isso, para nosso conforto, deveríamos trabalhar dentro delas. Entretanto, acrescentou, haverá outras ocasiões e dessa forma estendeu o convite a nós. Nós nos levantamos, não pude resistir à tentação de ver as rosas pela janela. Espiei mais uma vez e ficamos prontos para partir. Nosso gracioso anfitrião disse que nos acompanharia até a colina de onde tivemos nosso primeiro relance desse reino. Seguimos uma rota diferente daquela que usamos para chegar. Que surpresa foi quando vimos que levava diretamente ao canteiro das rosas. Parando nosso anfitrião, colheu 3 dos mais lindos botões que os olhos mais tarde podiam ver. Presenteou a cada um de nós. Nossa alegria aumentou ainda mais quando soubemos que, com a afeição que colocaríamos neles, os botões jamais murchariam ou morreriam. Minha única ansiedade era que, ao levá-lo ao nosso reino, talvez ficassem esmagados pela densidade a que não estavam acostumados de nossa atmosfera mais pesada. Mas nosso anfitrião nos assegurou que não aconteceria, pois seria sustentada por nossos pensamentos neles e que nele se presenteou, e desse outro encontro haveria um outro suporte, e assim ficaria. Finalmente alcançamos nosso ponto de partida. Palavras não expressariam nossos pensamentos, mas nossos pensamentos passaram infalivelmente a ele, que nos tinha dado essa suprema felicidade, esse antegosto e o nosso gozo. O nosso destino sobre a terra, de todo o mundo espiritual, e com a bênção sobre nós, e com um sorriso de muita afeição, de tanta benignidade inefável, despediu-se de nós com um adeus, os abençoe. E mais uma vez nos vimos em nosso reino. Eu tentei escrever alguma coisa do que vimos, mas não encontrei as palavras para descrever tudo, porque não posso traduzir o que é puramente espiritual em palavras terrenas. Meu informe irá, portanto, ficar bem curto. E assim também serão os assuntos que tratei.
dar a vocês um informativo compreensível de tudo o que vimos no mundo espiritual, preencheria muitos volumes. Por isso, escolhi o que achei que seria de maior interesse e benefício. Meu desejo mais sincero é que tenha captado o seu interesse, tirado por você, por momentos das tarefas urgentes da vida terrena, levado a um relance do mundo além do mundo no qual você vive. E se eu trouxe alguma coisa de conforto ou de boa esperança, então, grande é minha recompensa. E eu diria a você que Deus Onipotente te abençoe. Meus amigos, o que tivemos nessa obra, nesse livro, foi um esboço feito por uma pessoa simples, sem conhecimento algum, porque foi o que ele viu naquele momento. Grandioso, sim, é verdade, mas ainda dentro da sua capacidade restrita de nos transmitir. Aqui nesse canal nós temos dezenas de livros que vão poder nos dar mais detalhes específicos, não só sobre os planos muito inferiores, como o livro O Abismo, que é um dos mais pesados, mais profundos, que vocês vão poder ver descrições incríveis lá presentes, como também os livros que nos falam dos planos mais altos. E muito pouco, porque os mundos felizes não estão ao nosso alcance. Nós não temos competência para lá estar e para descrevê-lo, muito menos. Mas tudo isso só nos força a trabalhar mais pelo nosso próprio aperfeiçoamento para que possamos um dia, o mais rápido possível, chegar até lá. Espero que tenham gostado desse trabalho, dessa leitura, e que me perdoem por possíveis erros que eu tenha cometido. Até o próximo livro.